E aí, galerinha do canal da Protânia, tudo positivo operante? Se você já foi até a cantina para comprar alguma coisa, tipo um chocolate por R$ 2,35, um lanche por R$ 7,90, um almoço por R$ 15,80, você já usou o dinheiro, certo? Esses números, além de representarem valores monetários, eles também são chamados de números decimais. Vamos descobrir um pouco mais sobre eles? Pois então, a nossa aula de hoje será sobre números na representação decimal. Bora assistir nossa vinheta, que a nossa aula começa já já! Primeiro, vamos descobrir de onde e por que existem os números decimais. A criação e adaptação de medidas foram ocorrendo de acordo com a necessidade dos povos e acompanham o homem desde o tempo da caverna. A ideia de quantidades menores que a unidade, que o 1, ou seja, menores que o 1, também é muito antiga. Porém, a representação escrita dessas quantidades com o uso da vírgula, não, ela é mais recente. O francês François Viet, matemático que viveu entre 1540 e 1603, desenvolveu uma forma para as frações, os decimais, fossem escritos de uma forma mais fácil. O método é bastante simples, consiste em escrever esses números, essas frações decimais com vírgula. Este método foi adaptado e modernizado e é o que aprendemos nas escolas até os dias de hoje. Mas ainda não há um consenso sobre a sua escrita, a escrita desses números. Países como a Alemanha, a França, o Brasil, por exemplo, usam a representação com a vírgula. Então ficam 3,25. Já os Estados Unidos, eles usam o ponto, 3,25. Assim como a maioria das calculadoras, elas usam o ponto para separar o número inteiro do número decimal. Na calculadora, para representar um número decimal como 2,5, a gente digita 2,5. Agora, vamos pensar como essa ideia de números menores que 1 fica na prática. Você conhece o material dourado, não conhece? Aquele do cubão, placas, barras, cubinhos? Então vamos pegar um cubinho que representa uma unidade, ok? Você está vendo ele aqui na minha mão. Agora vamos aplicar o poder da superlupa. E veja como ele ficou maior. Esse cubo grande ainda está representando todos os meus cubinhos, tá ok? Ele representa apenas uma unidade. Imagina que eu peguei uma serra elétrica e cortei este cubo em 10 partes iguais. 10 partes iguais, ok? Eu posso dizer que cada parte que eu cortei é maior que o cubinho ou menor que o cubinho? Muito bem, ele é menor que o cubinho. Então, como eu não tenho nada melhor, nenhum material diferente para representar essas 10 partes que eu cortei, eu vou pegar a placa, eu peguei duas, eu vou pegar a placa para representar essas 10 partes que eu cortei do meu cubinho. Então, esta placa é menor que o cubinho. Se eu cortei ela em 10 partes iguais, eu posso dizer que ela é a 10ª parte do meu cubinho. E como representar numericamente essa placa? O 1 é a representação do inteiro, do meu cubinho. Então,
para representar a 10ª parte, eu vou usar a ideia do François Viet. Vou colocar uma vírgula e a representação ficará assim, como está aí aparecendo. 0,1. Por que o 0? 0 representa a parte inteira e a gente não tem mais um cubinho inteiro, não é? A gente só tem um pedacinho do cubinho. E a leitura deste número é 1/10. Você sabe que eu adoro encontrar diquinhas para ajudar a lembrar das coisas, não é mesmo? Então vamos lá, olha essa diquinha. Olha bem para esse número que está aparecendo aí, 0,1. Ele não parece o 10 ao contrário? Segura essa informação. Me deu a louca de novo. Peguei o pobre do cubinho que representa uma unidade e cortei ele em 100 partes iguais. Como eu não tenho outra peça para representar, eu vou usar a barra. Essa barra poderá ser representada numericamente com 0,01. Por que o 0 está antes da vírgula? Porque não tenho um cubinho inteiro. Eu tenho só um pedacinho do 100. Então a leitura desse número é 1/100. Lembra da diquinha anterior que eu falei do 1/10, que parece o 10 ao contrário? Agora analisa bem esse número que está aparecendo aí. Que número ele parece ao contrário? Pensa, 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 pensa. Isso mesmo, ele lembra o 100. E como é a leitura dele? 1/100. Está conseguindo ver alguma relação? Tá? Segura essa informação. Tô muito doida hoje, tô muito doida. Vou pegar de novo a serra elétrica e novamente eu vou cortar esse cubinho, só que agora em 1000 partes iguais. Nesse caso, eu vou pegar outro cubinho pequenininho, tá? Esse foi ampliado pela nossa lupa poderosa e esse aqui não, para representar a 1000ª parte deste cubinho. Sua representação numérica é 0, porque não tenho nada inteiro, né? O coitado do cubinho, desapareceu, vírgula 001. Já a sua leitura é 1/1000. Eu tenho certeza que você já sabe o que eu vou dizer. Isso mesmo, ele parece o 1000 ao contrário. Então, a diquinha, para a gente concluir a nossa diquinha é, quando eu vejo o 10 ao contrário, eu leio 1/10. Quando eu vejo 100 ao contrário, eu leio 1/100. Quando eu vejo 1000 ao contrário, eu leio 1/1000. Tudo bem? Matematicamente explicando, essa semelhança acontece porque para se ter um número decimal, dividimos o 1 inteiro em 10 partes. Por isso obtemos a 10ª parte, ou 1/10. Pegamos o 1 inteiro e dividimos em 100 partes e obtemos a 100ª parte, ou seja, 1/100. Pegamos o 1 inteiro e dividimos por 1000 e obtemos a 1000ª parte, ou o 1000º. Os números decimais estão totalmente ligados com as frações. Podemos representar um número decimal em forma de fração e uma fração em forma de número decimal. Vamos ver alguns exemplos. 1/10 é a fração da unidade. Olha a representação dele em número decimal, 0,1. Como é que eu leio a fração?
um décimo. Como é que eu leio esse número que está escrito com a vírgula aí? Um décimo, é a mesma leitura. Agora olha a fração 1 sobre 100 da unidade. Como é que eu faço a leitura dessa fração? 1 centésimo. Olha agora como eu faço a representação do número decimal. 0,01. Como é que eu faço a leitura deste número? 1 centésimo. Então, a leitura da fração é a mesma que a leitura do número decimal. Eu transformei uma representação fracionária para uma representação decimal. 1 centésimo, 1 centésimo. E agora essa outra fração que está aparecendo. 1 milésimo da unidade. A mesma coisa. Eu vou, para representar o número decimal, eu vou escrever 0,001. A leitura da fração, 1 milésimo. A leitura do número decimal, 1 milésimo. As frações 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésimo são chamadas de frações decimais. Já os números 1 décimo, 1 centésimo e 1 milésimo são chamados de números decimais. Eles representam a mesma quantidade, só são mostrados, representados de forma diferente. É representar a mesma quantidade com números diferentes, com formas diferentes. Até aí tá fácil, não é? Quando aparece um número do tipo que tá aparecendo aí na tela, 0,3. Como é que eu faço a leitura? Olha aí outra diquinha. Sempre que aparecer apenas um número depois da vírgula, a minha leitura é, como não tem nada na frente, 3 décimos. Depois da vírgula, seja ele qual for, a leitura ficará 3 décimos. E o número 0,27? Nesse caso, lembra lá da diquinha? Quando eu tenho dois números depois da vírgula, eu vou acrescentar a palavra centésimo. Nesse caso, então, temos dois números depois da vírgula. A leitura ficará 27 centésimos. Já se for um número que tem 3 números depois da vírgula, lembra lá da diquinha do 1000? Pois é, a leitura ficará 968 milésimos. Portanto, a regra sempre será um número depois da vírgula, você lê o número e acrescenta a palavra décimo. 2 números depois da vírgula, você acrescenta a palavra centésimos. 3 números depois da vírgula, você lê o número e acrescenta a palavra milésimo. Uhul! Muito fácil, não é mesmo? Mas e se o número for 12,67? Ai, meu Deus, será que complicou? Que nada, não complicou nada. A leitura desse número será 12 inteiros. Por quê? Tudo que estiver antes da vírgula é um número inteiro. Não passou pela minha serra elétrica maluca, tá bom? E o que vier depois da vírgula, eu vou ler o número e acrescentar a palavra que ele representa. No nosso caso, 2 números depois da vírgula, 67 centésimos. Por que centésimos? Isso mesmo, porque são 2 números depois da vírgula. E como se lê o número decimal 9,8? Fácil! 9 inteiros e 8 décimos. E esse aí, todo maluco que apareceu agora na sua tela? Lê pra mim! Essa não doeu nada, né? Essa leitura foi muito fácil, foi mamão com açúcar. Ela vai ficar assim: 234 inteiros e 895 milésimos. Regra de ouro: sempre que eu tiver um único número depois da vírgula, leio o número e acrescento a palavra décimo. 2 números depois da vírgula, centésimo. 3 números depois da vírgula, milésimo. E como eu representaria um número decimal em um quadro de ordem? Bem,
Agora eu vou te ensinar a usar o quadro de ordens. Esse quadro de ordens que está aparecendo aí, além das classes que a gente já conhece, a classe das unidades, a classe dos milhares, a classe dos milhões, ele tem os decimais. Você reparou? Dá uma olhadinha na configuração deste quadro. Se você usa o material ângulo, você vai até o anexo 2 de matemática, que você terá uma tabela prontinha para usar. Se você não trabalha com material ângulo, você encontra um modelo como este que está aparecendo aqui na tela facilmente na internet. Para registrar um número neste quadro, precisamos ficar atentos à posição da vírgula. Sempre será escrita na ordem da unidade, logo depois do número, mesmo ele sendo zero. Então vamos pensar no número 625 milésimos. Para representá-lo no quadro de ordens, ele ficaria assim, como está aparecendo aqui na nossa tela. E essa leitura seria 625 milésimos. Já para representarmos o número 44 inteiros e 89 centésimos, ele ficaria no quadro assim, olha aí. E a sua leitura ficaria 44 inteiros e 89 centésimos. Lembrando, é uma escrita por extenso. Escrita por extenso, eu tenho que escrever todas as palavras para complementar esse número, para cumprir este número. Eu não posso misturar número com a finalidade dele. Então, 44 inteiros. Eu ponho lá o número 44 e escrevo inteiros. Porque isso se chama escrita simplificada e não é isso que a gente quer. Quando eu estou pedindo escrita por extenso, então tudo tem que estar escrito com palavras. Tudo bem? E agora a gente vai para mais um exemplo. O número 1 inteiro e 2 décimos. Como ele ficaria? Olha ele aparecendo aí na tela para você. E a escrita ficaria 1 inteiro e 2 décimos. Vocês repararam que eu não coloquei zeros para preencher as casas em brancos? Que ficar em branco? Por quê? Simplesmente não se coloca zero onde ele não é chamado. Neste momento eu não quero igualar as casas, eu não quero fazer outra coisa. Eu só quero colocar os números no quadro de ordens. Então eu não preciso preencher com zero os quadradinhos que ficarem vazios. Agora, vamos ver se você está prestando atenção em tudo que eu te expliquei até agora. Se eu peguei um inteiro e dividi ele em 10 partes iguais, eu te pergunto, quantas vezes um décimo, que é uma placa, quantas vezes um décimo cabe nesta unidade? Em quantas partes eu dividi? Então, quantos desse cabe aqui? Cabem 10 vezes. Eu peguei o meu super cubinho e dividi em 100 partes iguais. A pergunta é, quantas vezes um centésimo, que é uma barrinha, cabe nesta unidade? Quantas partes eu dividi essa unidade mesmo? Em 100. Quantas vezes esta barrinha cabe aqui dentro? Cabem 100 vezes. Outra comparação, de novo com a unidade. Essa é a minha unidade, então eu peguei a unidade e dividi em 1000 partes iguais. Saiu um quadradinho pequenininho como esse aqui, ó. Saíram 1000 quadradinhos como esse, certo? E cada quadradinho desse é 1 milésimo desta unidade. E a pergunta é, quantas vezes 1 milésimo cabe dentro da unidade? Isso mesmo, 1000 vezes. Agora preste bem atenção aqui para as peças que estão na minha mão. Este é o décimo, este é o centésimo, certo? Décimo em relação à minha unidade, décimo, centésimo em relação à minha unidade. Veja a minha pergunta. Quantas vezes o centésimo cabe dentro do décimo? Quantas dessas eu preciso para formar um décimo?
Muito bem, 10 vezes. E agora uma pergunta um pouco mais difícil. E o milésimo? O milésimo é esse pedacinho. O milésimo em relação à unidade. Quantas vezes o milésimo cabe dentro do meu décimo? Quantos milésimos eu vou precisar para encher o meu décimo, para preencher tudo? Muito bem, 100 vezes. E o milésimo? Quantas vezes o milésimo cabe dentro do centésimo? Centésimo é a barrinha. Quantos desse aqui eu preciso para formar a barrinha? Cabem 10 vezes. Precisamos praticar o que acabamos de aprender, não é mesmo? Então, nossa aula chegou ao final. Vá até o Classroom de sua turma para saber dos exercícios que você precisará realizar. Deixe seu joinha e, se ainda surgirem dúvidas, mande suas perguntas pelo Classroom ou deixe seus comentários aqui no nosso canal. Se você não é meu aluno nas salas regulares, mas me segue lá no Instagram, que eu terei o prazer de atendê-los também. Bora agora dar um tapa na sineta. Beijo, até o próximo vídeo!